Versículo 14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Isso. Tem outra versão? 14. 14, por favor. E curam a ferida da filha do meu povo, levianamente, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Muito boa a tradução, né? Leviana. Para mim, quanto pior, melhor. Quanto mais porrada a palavra, mais eu gosto. Parte que eu gosto. Tem a palavra mais pesada ainda? A minha tradução, nova tradução. Vamos lá. Eles tratam dos ferimentos do meu povo como se fossem uma coisa sem importância. E dizem, vai tudo bem, quando na verdade vai tudo mal. Eita! Mas... Enquanto você tá... Texto do estripador, não? Você tá com câncer, o cara, tudo bem. Não tem nenhum problema, não. Aqui na minha tá, curam superficialmente a ferida. O que é isso, gente? Mal é meia boca. O que é isso? As pessoas entram para a igreja, não são tratadas. Elas não são devidamente tratadas. A pessoa entra lá, um mês depois, 2 meses depois, já quer que elas não façam um monte de coisa. Sendo que elas estão totalmente mal curadas. Eu estou mostrando para você, não é o texto que está falando, é a Bíblia. Vocês estão lendo aí. Não é eu que estou falando. É ele que está falando. Deus chamou o profeta, Jeremias, para falar com os sacerdotes e com os profetas. Deus não está falando com o mundo, está falando com a igreja. Correto? Correto. Amém. E por causa disso, gera o que gera. Ferida mal curada, vida que não está adequada, por causa da palavra de quem? Do profeta e sacerdote. Liderança e liderados. Fazendo o que não edifica. Pensando na questão numérica da igreja, mas não na questão de amadurecimento dela. Não se preocupe em curá-los, se preocupe em usá-los. Estão entendendo isso? Amém. Isso que tem gerado ferida, e depressão, e frustração, inquietude da alma, por causa disso. Versículo 15, por favor. Vai lá. Porventura, envergonham-se de cometer abominação? Pelo contrário, de maneira nenhuma se envergonham, nem tampouco sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão entre os que caem, no tempo em que eu os visitar, tropeçarão, diz o Senhor. A primeira... Eu vou usar a palavra coisa, que não tomo essa palavra coisa. A primeira coisa que deve acontecer comigo, com você, quando você ouve o Evangelho, é se envergonhar. Agora, o que interessante que ele fala aqui, consequência de feridas não curadas, o que acontecia com eles? Eles não se envergonhavam. Ou seja, não havia arrependimento. O arrependimento é aquela condição que a gente chega, que a gente prefere morrer do que repetir aquilo. Não é deixar de pecar por remorso. É deixar de pecar. Quando você deixa de pecar por remorso, é pelos males que nós praticamos às pessoas. Isso é remorso. Arrependimento é quando você para de pecar
pelo que você traiu ao seu Criador, ao Abba Pai. Por isso tem que ser de cima para baixo, não na horizontal, é da vertical, de cima para baixo. Eu estou aniquilando algumas doutrinas erradas para estabelecer o que tem que ser estabelecido, até chegar onde eu quero chegar. Nós estamos introduzindo, nós estamos ainda quebrando, trabalhando mentalidades aqui. Tá? E a consequência disso, e quem pratica. Tá? Para que nós tenhamos uma noção exata. Até que você está tirando o dia para falar de autoridade? Não, de jeito nenhum. Eu estou tirando essa tarde para a gente entender o que precisa ser feito. E por que vocês estão aqui? Vocês estão aqui, sabe por quê? Para serem usados por Deus nesse assunto de reforma da igreja. Aleluia, glória a Deus. Estão entendendo isso? Mas vocês mesmos. Porque Deus está bem disposto a transformar a bagunça de vocês na mensagem de vocês. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Porque, sabe, quando as pessoas que estão sentadas na igreja, quando vê um de vocês lá em cima, dando testemunho, falando a verdade, ele fala, há uma esperança para mim. Amém. Aconteceu com ele, pode acontecer comigo. As pessoas não têm esperança com um bonitão que nunca pecou. Vamos ser sinceros. As pessoas têm esperança quando vê gente como nós. Deus fez com ele, Deus pode fazer comigo. Deus fez com vocês, né? Deus pode fazer comigo. Não importa a nossa idade, faz com os jovens, faz conosco. Glória a Deus. Nós vamos dar testemunhos para os mais velhos e vocês vão dar testemunhos para os mais novos. E vice-versa. Ok? Vamos lá. Versículo 16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem, não andaremos. Ei, quem já tinha lido essa passagem? Nossa, ela é... Né? Nessa passagem aqui, ponde-vos no caminho, essa palavra está assim, é fazer um pit stop. Vou falar uma palavra que todo mundo conhece aqui, uma palavra do século XXI. Dá um break. Para! Muitas vezes, Deus para a nossa vida antes que a gente morra. Deus seja louvado por isso. Amém, 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 amém. Colocar a beira do caminho e corrigir a rota, né? Exatamente. Por quê? E isso que é a reforma. Desculpe os transtornos, a gente vai no shopping, os caras põem aqueles tapumes em frente às lojas, né? Desculpe o transtorno. Estamos em reforma para melhor atender. Quer falar? Manda lá. Boa tarde, irmãos. Eu me identifico totalmente, porque foi o que ocorreu comigo, né? Eu já até falei de um pit stop que eu estou fazendo aqui no Caminho da Esperança, porque eu estava andando a passos largos para a morte, né? Eu tive esse total entendimento que a minha vinda para cá, e engraçado que eu cheguei dia 21/12/2017, e o primeiro devocional, eu já falei várias vezes isso aqui, o primeiro devocional que eu participei aqui, lido Provérbios pela manhã, então foi no dia 22, e rodou 6 pessoas, aí caiu 22:6 para mim ler, e foi o que Deus falou comigo: ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele envelhecer, não se desviará dele. Aí o Espírito de Deus falou no meu coração: eu vou te ensinar de novo, menino. Esse menino sou eu, um menino de 42 anos, sendo ensinado pelo Senhor no caminho em que deve andar, né? Nesse caminho. E aqui engraçado que ele falou que ensina a andar por esse caminho. E ele falou: não andaremos. Quer dizer, eu não... Quer morrer então, vai morrer. Eu agradeço a Deus por o Senhor ter feito isso com a minha vida. Amém. E esse texto que você trouxe à tona, vamos trabalhar ele, vamos colocar ele no prato.
Amém. Isso aí é muito bom que você pegou. Ensina o teu filho. Na Bíblia tem 2 palavras para filho. Lembram? Ninguém lembra? Lembra? Há 2 palavras que definem filho. Filhos tecno e filhos ruios. O adotado. Filho tecno é filho bebê. É filho, mas é bebezinho. O rei tem 2 filhos. Um tem 2 anos e o outro tem 32 anos. O de 2 anos ele é um filho tecno, bebê. É filho, herdeiro, mas ainda não tem condição de herdar. O de 32 anos é um filho ruios. Ruios significa maduro. Ok? Então, quando Deus está tratando, ensina o teu tecnon no caminho que ele deve andar. E quando ele amadurecer, ele não se desvia mais, porque ele se torna ruios de Deus. Amém. E se ele fala show, e se ele fala filho, ensina o teu filho, está falando com quem? Com o pai do filho. Glória a Deus. Então a igreja tem que ser feita de quê? Pastores? Ou pais? Paz. A igreja, Deus, no século XXI, não vai ser mais guiada por apóstolo e profeta. Vai ser guiada por pais. 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 É o que você vai ser. Pai espiritual. Pai espiritual. Não mais apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, somente no seu cargo e encargo, que não se ligam às pessoas, destroem a vida deles. Agora, se alguém toca nesse aqui, O meu pastor é pai. glória a Deus. Quantos podem falar não na mesma coisa? Amém. Eu devia ter um pai bem velhinho, jubilado já, mas eu tenho um pai. É o pai avô. Abuelo. Amém. Agora, o pai que é pai, filho que é filho, segundo o governo da igreja, é o pai que levava o filho para fazer circuncisão. Já me vou na pregação, já não sei onde estou. Já estou voando, já me perdi totalmente de onde estava eu. Né? O que continua? A questão é, os verdadeiros relacionamentos é essa ligação que Deus está querendo prover. E no que diz relacionamento, intimidade. Tá? Eu voltei. Sempre muito, voltei. Quando a gente fala hipótese do caminho, está falando realmente disso. Tá? Da gente, olha aqui, gente, olha aqui, eu estou aqui, olha aqui. Deixa lá, deixa o cachorro lá, deixa o cão cuidar das coisas de cachorro. Vocês são filhos ruins, meu Deus, isso aí. Tá? Essa função do relacionamento é o que vai trazer para nós amadurecimento e cura de feridas, destino. Tá? Paternidade é o que Deus está trazendo para nós, para nos curar de relacionamentos tortuosos. Lê para mim novamente Não, novamente não, acho que já pegamos aqui. Não, pode ler novamente a parte B do versículo 16, por favor. E vede, e perguntai pelas veredas antigas. Para aí. Stop. Perguntai pelas veredas antigas. É impossível fazer as coisas corretas de Deus segundo modismos e tecnologias humanas de edificação de igreja. Quando eu falo de edificar igreja, eu falo de edificar pessoas, né? O que é a palavra edificar?
edifício, construção. Solidificar. Crescer. Crescimento. Crescimento. Crescimento espiritual. Crescimento. Amadurecimento. Estabelecimento. Quando o cara está construindo um prédio, se o prédio vai ter 30 andares, ele já sabe o quanto que ele tem que ter de perfuração para baixo. O problema é que se só edificam você para cima e não edificam você para baixo, você fica. Como? A prédio vai para chão. É no chão. Rapidinho. Se bobear até vento, derruba. Ok? Então, isso que está falando. Veredas antigas, as maneiras primordiais de se fazer o que tem que se fazer para se conseguir o que tem que conseguir. Eu falo isso por mim. Eu muitas vezes questionei a minha própria salvação. Falei, como é que posso? Poxa, eu nasci de novo, fui batizado no Espírito Santo, foi isso. E eu voltava para o vômito. Agora eu fui entendendo que eu fui edificado para cima, mas não fui edificado para baixo. Entenderam isso? Então o que a gente precisa fazer é cavar mais fundo e mais fundo. Para que possa... O tanto que eu vou permanecer aqui determina pelo tanto que eu vou perfurar abaixo. Só que a igreja está a micro-ondas, que é tudo rápido, porque tem pressa de crescimento, sem se dar conta do estabelecimento. Aí pessoas vão caindo no caminho, como você mesmo disse, como eu disse, como todos nós somos aqui. Edifica sem fundamento. Edifica sem fundamento. O primeiro vento que vem derruba. Aí derruba, a gente entra em condenação, se afasta da igreja. Então, né? Quando eu falo igreja, gente, eu deixo bem claro aquilo que eu penso de igreja. É a minha visão de igreja. A minha visão de igreja é como um aeroporto. Aeroporto, o camarada entra com a mala, vai lá no balcão, faz o check-in. Já faz sua reserva de passagem. Ele olha para o relógio, ele fala, tem 40 minutos, vou fazer um lanche, vou tomar um café, vou comprar um jornal, fazer uma coisa, fazer algumas operações bancárias que tiver que ser feitas. Atenção, senhores, plim, plum. Atenção, senhores passageiros do seu destino apostólico profético. Embarque pelo portão 5 e boa viagem. Eu lembrei dele também agora. Eu já vou entrar. A função da igreja, você entra, você tem tanto tempo para sair daqui, velho. Por quê? A minha função é catar as pulgas, pregar o evangelho do novo nascimento, que provoca arrependimento, que provoca salvação, que ele passe pelos 5 batismos, abra o céu sobre ele, estende capa de paternidade. Deus fala para ele qual o motivo da salvação dele, onde Deus quer ele, e eu pego ele e mando embora. Isso é igreja. Isso é uma faculdade. Eu também adoro essa comparação. A igreja parece que é o lugar que Maria Movida disse, o cara entra e não sai de lá. O cara entra lá, está 5 anos, vai no mesmo culto, dá o mesmo glória, o mesmo aleluia. 5 anos lá. O cara não tem noção de nada. Você quer saber a idade espiritual de uma igreja? Isso o profeta Tex Dor ensinou e a gente usa isso. Pega o crente, senta lá no fundão. Senta o cara aqui e faz 10 perguntas para ele a respeito do evangelho. Não pega os caras que sentam ali, pega os caras que estão lá. Aí vocês, como ministros e sacerdotes de Deus, vocês vão saber o que vocês estão fazendo com essas pessoas que Deus está dando para vocês. Ai de vós. Quando eu falo isso, eu falo como pai, como profissional, todo o cargo de liderança. Não precisa ser o cargo de liderança de púlpito. Toda a estrutura de liderança. Aí quando eu olho para mim, eu vejo quanta coisa eu preciso reformar na minha vida. E assim estão sendo. Vocês estão sendo aqui para serem reformados. Novas instruções. Veredas antigas.
estão parados para serem reprogramados, curados, libertos e direcionados. Para que a vida de vocês faça sentido. Que não tem nada que nos fortaleça mais do que uma vida com destino, velho. Cara, eu passei um tempo na minha vida que Deus estava me tratando por causa dos meus pecados e eu não tinha emprego. Não, todas as portas fechadas. A coisa que eu mais odiava era abrir os olhos pela manhã. Saber que você não tinha o que fazer. Era horrível. Identifico. Você se identifica? Não? É horrível, cara. Eu odiava acordar, porque eu não tinha destino na minha vida. É melhor, né, cara? O maior desafio do que aquela calmaria que te mata. Fala. O meu saudoso pai, ele dizia que é bom o homem acordar e saber para onde vai. Né? Quando o homem acorda e não sabe o que vai fazer, porque está desempregado, não tem um destino, é muito ruim. Eu lembro disso aí, que ele sempre falava isso. É bom o homem acordar pela manhã e saber para onde vai, né? Amém. Olha, é maravilhoso isso, cara. É maravilhoso. Nossa, é melhor a pior tempestade, você saber para onde você vai, do que aquela maresia, você não sabe para onde você está à deriva. Né? O versículo 17, por favor. O que é isso? Também pus atalaias sobre vós, dizendo: estai atentos à voz da buzina, mas dizem: não escutaremos. Isso. Atalaias, som da buzina ou som da trombeta, dizem respeito à voz profética de Deus na terra. Para nós, som de trombeta não tem muito significado. Agora, se alguém chegar ali naquele negócio que está ali pendurado ali e bater aquilo na hora, que hora que é a hora do almoço aqui? Meio-dia. Meio-dia. E alguém começar a bater ali, todos vocês sabem que é a hora do almoço, porque está sendo tocada a trombeta. Significa que a bênção está chegando. O tempo da fome passou, é o tempo de se alimentar. A bênção está chegando. Na real é 15 para meio-dia, né? É, 15 para meio-dia. De lá para cá. Tá? Então, para que, glória a Deus, para que dê um tempo. Para chegar, para chegar, glória a Deus, isso aí é boa. Né? As bodas do cordeiro, você tem um tempo para chegar. Né? Eu peguei essa deixadinha aí, né? Orar, pessoal, alimento e almoçar meio-dia. Amém. E que não passe um só segundo. Deixar as ovelhinhas com fome não dá certo. Não é só o Senhor que não tarda, não. Nós também não tarda, não. Então, vem daqui no versículo 17. Deixa eu mesmo voltar aqui. Pus atalaias. Eu mesmo, Deus fala assim, eu pus profetas. A voz do profeta é igual à voz de trombeta. Trombeta significa que alguma coisa vai mudar. As pessoas estavam ali, nos seus afazeres. Daqui a pouquinho, lá no monte. Quando ouviram aquilo, sabiam, alguma coisa vai mudar. O cara estava fazendo um negócio que já parava, sabe, o cara ia matar o outro, já larga a faca, sabe, alguma coisa vai mudar. Porque quando a voz profética soava, significava, tem que mudar. Eu tenho que mudar. Uma coisa vai acontecer. Aí a gente fala assim, né? Você está andando na sua jornada. Aí Deus põe um cara do seu lado para andar com você. Aí o cara fala que é profeta. Se liga, mano. Se Deus coloca um profeta para andar com você, porque a trombeta está tocando. Você tem 15 minutos. Gostei. Você tem 15 minutos. Arrependei-vos. O maior acontecimento que a humanidade espera será ouvido ao som de trombeta. Magnífico. É isso. É isso. Pá, no toque.
Agora, aquele toque, só quem tiver ouvidos para ouvir, ouça. Não é todo mundo que vai ouvir. É. Isso aí, mano. Isso. Por isso, Senhor, me dá ouvidos para ouvir. Só pra quem. Me dá uma boca para confessar pecado. Um coração para ser regenerado e mudado. Eu quero ouvir a voz da trombeta já. A última vez que a trombeta tocou a mim, foi em 1995. Eu comecei a entender algumas coisas a respeito do sistema. E Deus me tirou do sistema. E eu comecei a andar nesse aprendizado. Aí ele tocou a próxima trombeta, eu não ouvi. Fiquei. Que Deus ele vai... Olha, gente, se vocês não aprenderem nada que o tio Tex ensinar, se vocês aprenderem uma coisa só, eu vou ficar satisfeito. Uma coisa só. Deus muda. As muralhas de Jericó. Desculpa, eu falei errado. Deus se move. Deus se move. Ele não muda. Tem uma coisa que não está batendo. Deus se move. Ele não muda. Ele se move nas plataformas. E toda vez que ele se mover, o que antecede o mover dele é o toque de trombeta. É a voz profética. Ok? E lá no versículo 17, pus atalaias ao som das trombetas, mas dissestes, não escutaremos. Tá? Isso, infelizmente, em conversas particulares com pastores que eu tive contato, quando nós começamos a falar sobre essas coisas, sobre a visão, a construção, a edificação da igreja, muitos deles falaram assim para mim, Tex, suas palavras são muito legais, são muito boas, mas se eu fizer o que está escrito na Bíblia, a minha igreja vai esvaziar. Eu vou perder renda, vou perder fama. Você acredita nisso? Eu ouvi isso. Eu ouvi isso. Falei, como é que é o negócio? Ah, cara, deixa assim mesmo. Ele quer quantidade, não qualidade. Deixa assim mesmo, É impressionante. Porque isso vai ter que mexer com a própria vida deles. É por isso que eles não querem. Nesse ministério que nós estamos... Não, eu sempre falo de maneira às nações. Eu sou um profeta às nações. É muito geral, né? Eu sempre falo às nações. Eu nunca falo denominacionalmente. Eu não sou denominacional. Eu sou às nações. Tex Network é o meu ministério. Entende? Eu sou um profeta às nações. Eu falo sobre consciências. Falo sobre estruturas pensantes. Não sei se você chegou a ver uma pregação, acho que foi o que te mandei. Você falou que você guarda. Então você estava guardando escondidinho aquela do Anderson Silva. Que ele falou que teve um livro que ele leu, não sei se foi de um ateu, que ele falou como que 12 apóstolos antigamente mudaram o mundo da igreja e hoje 8.000 apóstolos no Brasil não mudam o Brasil. Eita! Que dificuldade, né? Esses 8.000 apóstolos. Aí o Anderson Silva falou, eu tenho a resposta para esse rapaz desse livro, né? Uhum. Ele fala, porque esses 8.000 apóstolos do Brasil, eles são os 8.000 apóstolos de suas denominações. Não 8.000 apóstolos das nações, que é isso que você está falando. Eu sou um pregador de nações, para nações. Eu sou um apóstolo das nações. Eu sou o Cássio. Eu sou a igreja, eu sou o corpo de Cristo da nação. O pecado da igreja da outra denominação é um pecado da minha, que é do meu corpo. Não importa a denominação. Entendeu? E é isso que hoje que difere, é o que fere o corpo de Cristo. Essas placas e essas brigas, que nem foi entrar em discussão essa semana, na célula, 2 igrejas, uma parede parede meia, que germinada. Uma igreja aqui, culto no mesmo horário,
Sim, perto da casa do Ronaldo. sim. E o Ronaldo falou, mas como isso pode? Tá aí, foi que tá entrando em discussão. Profetas brigando. Acho que um deve falar de um título, o outro título, o outro... Aí veio, aí esse carneirinho é meu, esse carneirinho é meu. Falou, não é seu, não tem nada seu. Sim. A gente não é de ninguém, a gente é de Cristo. A gente é Tem da igreja. noiva. Aleluia. Tem igreja dando até desconto no dízimo. Aqui você paga essa nota de você. Já que é para sofismar, né? Já que é fazer um sofismo, os caras já estão, né? Então a gente já dá um abatimento, né? Entendeu? O resto a gente cobre com adoração na presença de Deus. Aqui você só paga 9%. Quer pagar quanto? Entendeu? Aqui só paga 9%. Se atrasar R$2 por dia, Então, Eu faço até em 2 vezes. então, o que acontece, gente? Sabe? A gente tá, imagina assim, em fase de brincadeira, a gente vai mesclando um pouco de açúcar, um pouco de pimenta, um pouco de açúcar, um pouco de pimenta, né? Porque é assim que você malha o ferro, né? Água e fogo, né? Pá, 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 pá. É assim que a gente vai trabalhando mentalidades, não doutrinas. Por isso que eu não me chama para pregar doutrina, que eu não gosto de doutrina, não. Eu trabalho com fundamento. Tá? Quer ler alguma coisa? Não, sobre, né, o texto que foi lido, né, pus os atalais, né, e estar atentos à voz da buzina. Eu estava me lembrando, o meu pai, ele era trompetista, né, meu pai serviu a Polícia Militar do Estado de São Paulo 17 anos, né, e ele fazia parte da banda da PM, né, então